Olá, pessoal! A videoaula de hoje é sobre multiplicação e divisão de radicais. Vamos aprender como é que se faz? A ação Nas multiplicações e divisões de radicais, podem ocorrer duas situações. A primeira situação é quando os radicais têm o mesmo índice. Quando os radicais tiverem o mesmo índice, que aqui no caso é o 2, nós conservaremos o índice e multiplicaremos os seus radicandos. 18 vezes 2, 36. Então, ficamos com raiz quadrada de 36. E a raiz quadrada de 36, nós sabemos que é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Um outro exemplo. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 8. O que faremos? Conservaremos o índice e multiplicaremos os seus radicandos. 3 vezes 8, 24. Ficamos, então, com raiz cúbica de 24. Bem, aqui essa raiz não é exata, e o 24 ele não é um número primo. Então, nós pegaremos esse 24 e iremos decompor em fatores primos. O 24 decomposto por fatores primos, nós ficamos com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Como o índice é 3, nós formaremos grupinhos de 3 em 3. Ficamos aqui com o grupinho do 2 que apareceu 3 vezes e o número 3 que apareceu uma vez só e não formou grupinho algum. Então, no lugar do 24, nós iremos escrever esse 24 na sua forma decomposta. Então, tiramos o 24 e colocamos ali o 2 ao cubo vezes 3. Bom, agora nós temos uma multiplicação de radicandos, que nós podemos aplicar a propriedade e transformar numa multiplicação de radicais. Ou seja, ficaremos com raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3. Feito isso, ficamos com o índice e expoentes iguais. Então, podemos cancelar. Cai fora, ficamos apenas com radicando 2 vezes raiz cúbica de 3. E agora? 3 raiz quadrada de 5 vezes 5 raiz quadrada de 4. Então, agora, além dos nossos radicais, nós temos também os coeficientes numéricos. Multiplicaremos os de fora com os de fora, ou seja, 3 vezes 5, 15, e os de dentro com os de dentro, ou seja, 5 vezes 4, 20, raiz quadrada de 20. O número 20, ele não é um número primo e essa raiz quadrada não é exata. Então, teremos que fazer a sua decomposição em fatores primos. Ao fazermos a sua decomposição em fatores primos, ficamos que o 20 é o mesmo que 2 ao quadrado vezes o 5. Então, tiramos o 20 da parada e escrevemos ele na sua forma decomposta. Ficamos, então, com 15 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Multiplicação de radicandos, transformaremos numa multiplicação de radicais. Cada radicando ganhará o seu radical. Feito isso, conseguimos simplificar. Cancela, cancela, ficamos apenas com radicando. Então, 15 vezes 2. E aqui, nós não conseguimos cortar nada, não conseguimos simplificar. Como ficamos aqui com uma multiplicação de coeficientes numéricos, o que faremos? Multiplicaremos de fora com de fora. 15 vezes 2, 30, raiz quadrada de 5. Raiz quinta de 7 ao cubo vezes a raiz quinta de 7 ao quadrado. Muito bem, na hora que nós vamos multiplicar, o que está acontecendo aqui? Nós vamos ficar com raiz quinta de 7 ao cubo vezes 7 ao quadrado. Só que 7 ao cubo e 7 ao quadrado são bases iguais. E o que faremos? Vamos conservar a base e somar os seus expoentes. Ficamos, então, com raiz quinta de 7 elevado à quinta potência, porque 3 mais 2 é 5. Bom, agora, índice e expoentes iguais, nós iremos cancelar e ficamos apenas com o radicando 7. Na divisão, seguirá o mesmo esquema. Aqui nós temos raiz quadrada de 81 dividido pela raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 81 dividido pela raiz quadrada de 3 é o mesmo que raiz quadrada de 81 sobre 3. 81 dividido por 3 é 27. A raiz quadrada de 27 não é exata e o 27 não é um número primo. Então, nós pegaremos o 27 e iremos decompor em fatores primos. O 27 decomposto ficou como 3 vezes 3 vezes 3. Quem é o índice? O índice é 2. Então, formaremos grupinhos de 2 em 2.
3 ao quadrado vezes o 3. Tiramos o 27 da parada e escrevemos ele na sua forma decomposta. Então, raiz quadrada de 27 é o mesmo que raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3. Multiplicação de radicandos, transformaremos numa multiplicação de radicais. Cada radicando ganhará o seu radical. Índice, expoentes iguais, cancela, cancela, ficamos com 3, raiz quadrada de 3. Segunda situação, os radicais possuem índices diferentes. Observe, raiz quadrada de 2 vezes raiz quarta de 3. Temos que o índice 2 é diferente do índice 4. Quando isso ocorrer, nós teremos que achar um múltiplo comum aos dois índices. Bom, para acharmos um múltiplo comum aos dois índices, nós podemos recorrer ao mínimo múltiplo comum, que aí acharemos o menor índice comum. Porém, não há necessidade de nós termos que achar o menor. Nós temos é que achar um índice que seja comum aos dois. O 2 e o 4 são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Dá para dividir por 2, 1 já acabou e 2 dividido por 2 deu 1. Então, achamos que o mínimo múltiplo comum de 2 e 4 é 2 vezes 2, 4. Ou seja, os nossos índices que antes eram 2 e 4, agora serão escritos como índice 4 e índice 4. Bem, só que aí o que está acontecendo? Nós transformamos os índices. Acontece que cada radicando tinha também o seu expoente. Temos aqui o expoente 1 e o expoente 1. E se nós transformamos os índices, nós também teremos que fazer algo com seus expoentes. Como faremos isso? Olha só, aqui nós tínhamos índice 2. Esse índice 2 foi transformado em índice 4. O que aconteceu com 2 para ele ser transformado em 4? Nós multiplicamos por 2, porque 2 vezes 2 deu 4. Se nós multiplicamos o índice por 2, nós também teremos que multiplicar o expoente por 2. E 2 vezes 1, 2. Faremos o mesmo pensamento no próximo índice. Era 4, permaneceu 4. Então, na verdade, aqui não houve alteração. Se pensássemos numa multiplicação, aqui foi multiplicado por 1. Teríamos que fazer o mesmo aqui, ou seja, 1 vezes 1, 1. Agora, nós temos radicais com índices semelhantes. Como é que faremos? Conservaremos o índice e multiplicaremos os seus radicandos. 2 ao quadrado vezes 3 na 1. O 2 ao quadrado é 4, 3 na 1 é 3, e 4 vezes 3 é 12. Bom, o número 12, ele não é um número primo. Porém, se você for decompor esse número primo, você verá que o raiz quadrada de 12 é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 3. Nós não conseguimos formar aqui um grupinho de 4 para trazermos para cá e simplificarmos com esse número 4. Então, nessa situação, nós terminamos a conta por aqui. Ficamos com raiz quarta de 12. Um outro exemplo, raiz quinta de 7 ao quadrado vezes raiz quarta de 7 ao cubo. Índices diferentes. Vamos ter que achar um múltiplo comum entre o 5 e o 4. Se formos procurar o menor múltiplo, faremos o mínimo múltiplo comum de 5 e 4. Temos então que o mínimo múltiplo comum será 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 5, 20. Ou seja, os índices que eram 5 e 4, agora são 20 e 20. Só que se nós fizermos mudanças nos índices, nós também teremos que fazer mudanças nos seus expoentes. Bom, o que aconteceu com o 5 para ele ser transformado em 20? O 5 foi multiplicado por 4. Então, se multiplicamos o índice 5 por 4, também teremos que multiplicar o expoente 2 por 4. E 4 vezes 2 deu 8. E aqui, o índice era 4, foi transformado em 20. O que aconteceu com 4 para ele ser transformado em 20? Foi multiplicado por 5. Então, se nós multiplicamos o índice por 5, também teremos que multiplicar o expoente por 5. E 5 vezes 3 é 15. Bom, agora nós temos radicais com índices iguais. Sendo assim, nós conservaremos o índice e multiplicaremos os seus radicandos.
Ficamos com 7 na 8 vezes 7 na 15. Aqui nós temos uma multiplicação de bases iguais. Então, vamos usar a propriedade da multiplicação de bases iguais, que diz que conservamos a base e somamos os expoentes. 8 mais 15, 23. Bem, aqui está quase terminando, mas ainda não terminou. Por que ainda não terminou? Porque nós ficamos com o expoente maior que o índice. Quando o expoente for maior que o índice, nós conseguimos transformar esse expoente no índice, usando essa mesma propriedade que usamos anteriormente. O 23, nós escreveremos como 20. 20 falta quanto para chegar a 23? Falta 3. Ó, a mesma propriedade lá de cima, que diz que a gente conserva a base e soma os expoentes. 20 mais 3 é 23. Por que fizemos isso? Porque agora essa multiplicação de radicandos nós transformaremos numa multiplicação de radicais. Raiz vigésima de 7 elevado a 20 vezes a raiz vigésima de 7 elevado a 3. Índice, expoentes iguais, cancela, cancela, ficamos com 7. E aqui, com raiz vigésima de 7 ao cubo. Por hoje era isso que tínhamos que aprender.